Buenas, buenas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 25 do podcast da Rede Empreendedores. É uma honra te receber aqui para esse transbordo de conhecimento, de ferramentas, de estratégias. E hoje é um programa muito especial. Hoje a pauta é desenvolvimento humano, é transformação de vidas, famílias e negócios, é o cumprimento da nossa missão real, autêntica aqui nesse espaço. E hoje eu trago um convidado, estou muito grato, muito feliz com a tua presença aqui, Bruno Bittencourt. Que alegria, cara, te receber aqui em casa para esse momento aí que eu acredito que em Santa Maria é um momento histórico. É um momento histórico para Santa Maria, é um momento histórico aí para o desenvolvimento humano na nossa região. Né? Eu creio que Deus nos conectou e nos colocou aí para a gente estar aí somando nessa parceria aí. Bem-vindo. Que legal, cara. Gratidão, na verdade, pela recepção, por estar aqui, pelo convite, a recepção dos meninos ali também. Eu acho que quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem, né? Eu sempre digo que a gente tem que estar ativado para as coisas nos encontrarem, né? E eu estar aqui, eu acho que como eu te disse, o primeiro dia que eu te conheci, né? Parece até que foi um reencontro, né? Parece que eu estava com saudade de conversar contigo e foi real, assim, ver o brilho no teu olho, no que tu está fazendo. Para pessoas assim que eu quero estar ao lado, quero servir, estou aqui para isso hoje, para contribuir da melhor maneira possível. Nós treinamos para reconhecer o brilho no olho das pessoas, né? E quando não há o brilho no olho, treinamos para gerar esse brilho no olho. Eu fui atraído lá para conversar contigo por alguém que esteve aqui nessa mesa e foi alguém que foi minha aluna, foi parceira e me contou do movimento contigo. Tem algo especial lá naquele lugar, eu quero ir lá conhecer. E eu vi o brilho no olho dela falando de ti. Né? E aí um aluno nosso, um aluno em comum, que agora é teu aluno, teu mentorado, lá teu colaborador, né? Nos conectou num evento que nos encontramos. Sim. E reforçou o desejo de ir lá te conhecer. E foi lindo. Que coisa linda. Muito legal. Né? Não, e eu acredito que existem pessoas que elas fazem esse papel, né, de ser ponte, assim, e elas nem sabem, às vezes, o quão grandioso é aquela conexão que elas estão fazendo, né? Eu gosto muito do filme Efeito Borboleta, né? E aí existe essa teoria, né, do efeito borboleta, então eu acho muito bacana, eu reflito muito sobre isso. O último filme que eu olhei que falava sobre esse tema até, na verdade, era Questão de Tempo. É um filme que eu sempre indico para líder, para empresário, para quem realmente quer viver presente, né? Meu objetivo hoje é trazer as pessoas, tirar as pessoas do automático, acabar com essa ilusão mental, né? Uma rede que fica nos levando para divagação. Perfeito. E esse filme Questão de Tempo é muito bacana, né? O cara, ele herda um poder da família dele, do pai dele, e ele acaba acordando. Ele sempre consegue ir num roupeiro e ele fecha os olhos e ele consegue voltar no início daquele dia. Então ele consegue voltar naquele dia. Então isso é muito legal, porque às vezes ele vive o dia e ele volta nele para ver como ele pode fazer diferente. Então quando eu abro os olhos, eu sempre imagino, cara, hoje eu estou tendo uma segunda chance. É como se eu já tivesse vivido aquele dia e agora eu posso acertar mais. Então, para não ter que enxergar isso só no fim, né? Só depois quando estiver acabando. Que maravilha. Te apresenta aí para quem ainda não te conhece, tá? Fala de onde tu vem. Né? Depois a gente fala para onde tu vai, né? Mas de onde tu vem, quais são as tuas origens, aí te apresenta aí. Olha, cara, eu acho que eu vim do céu e vou voltar para lá. Eu acho que eu vim de lá e vou voltar para lá. Eu desconfio muito que é isso, né? Então vamos ser mais específico. Né? Nasceu onde? Teus pais quem são? Né? Tuas origens. Legal, bacana. Eu vim de Caçapava do Sul, né? Eu sempre falo, me apresento como um menino sonhador, mas já não sou tão menino, vou fazer 37 anos, né? Mas eu ainda lembro daquele menino lá de Caçapava do Sul. A gente viveu muitas coisas, foi muito intenso viver lá, né? Eu tive situações onde, né, tive que ficar longe do meu pai logo na infância. Então foi muito legal. E eu morei para fora lá, então foi um lugar para mim que acho que realmente formou meu caráter, assim, de sensibilidade com a natureza, de amar os animais, de amar as pessoas. Era isso que eu vivia lá e foi isso que, na verdade, me salvou naquele momento difícil lá da minha infância. Foi o que, de fato, fez eu sobreviver, assim, que foi sonhar, foi enxergar
que existia um lugar, né? Existia um céu, né? Eu tinha que encontrar esse céu. Hoje eu entendi que ele estava dentro de mim o tempo todo, né? E é isso, eu vim de Caçapava para cá para estudar, para buscar conhecimento. Meu pai é aquele pai clichê que fala, né? O conhecimento ninguém te tira, então sempre foi isso. E eu realmente consegui ver isso, né? E rapidamente eu comecei a ver que as pessoas às vezes entregavam sua vida por R$1.000, R$2.000 no mês inteiro. E eu olhava aqueles caras palestrando, ou olhava alguém jogando futebol, ou olhava alguém cantando, mas esse cara ganha isso aí para estar ali 1 hora cantando, jogando ou fazendo, né? Então eu sempre vi isso, assim. Sim. Tanto que sempre fui apaixonado por música, por arte, assim, né? Já joguei futebol, já fui cantor, vim para cá cantando, né? Vim para cá para entrar na educação física cantando e sempre foi isso, né? Música, conhecimento. E foi isso que fez eu, acredito, que enxergar o empreendedorismo e ver que eu sempre fui um empreendedor nato, né? Querendo ser efetivo, produtivo, querendo ajudar as pessoas. Isso sempre teve em mim, assim, desde lá, que foi o servir, né? Que eu acho que é o propósito maior de todos nós, né? Entregar algo além de nós mesmos, né? Contribuir 1 milímetro na vida de alguém. Eu acho que esse é o maior objetivo e foi o que Caçapava fez comigo. E vim para Santa Maria sempre foi. Quando eu estive na música, né, então eu cantei por muito tempo, era sempre pensando no público, assim, né, cantar para as pessoas ficarem felizes. Quando eu joguei futebol, eu queria fazer gol para as pessoas sorrirem com aquele gol, né? E quando eu fui para educação física, cara, preciso fazer a pessoa emagrecer, preciso fazer a pessoa cuidar da saúde dela. Quando eu virei dono da empresa e virei empresário e deixei de ser educador físico, cara, agora eu tenho que fazer os colaboradores ajudar as pessoas. E aí agora ajudo empresários a ajudar os seus colaboradores, a ajudar os seus negócios para entregar o melhor produto para o cliente lá no final também, né? Então, Bruno vem de Caçapava do Sul, eu sou filho do seu Elson, da dona Iracema, e sou apaixonado por pessoas, apaixonado por sabedoria, né? Tenho hoje 2 formações internacionais nessa área de neurociência, comportamento humano. Mas eu sempre digo que o que tem mais valor, já formei na PUC, Instituto Brasileiro de Neurociência também, sou coordenador de uma pós-graduação hoje também a nível nacional, que a gente trouxe uma turma e agora em breve vai trazer uma outra para Santa Maria, mas eu acho que realmente o que eu consigo contribuir é com todos os erros que aconteceram nesse período aí, nesses últimos 36 anos, né? Porque é de fato quando a gente vive na pele as coisas que a gente pode ensinar. Então, a teoria ela não vai ser o suficiente. Então, eu sempre digo para findar assim, que o meu objetivo é que as pessoas entendam que o conhecimento a gente compra, a sabedoria a gente experimenta. Então, eu preciso, às vezes, te entregar o conhecimento, mas te ajudar a experimentar a sabedoria, porque é tu que tem que viver. Eu já vivi, eu vivo todos os dias. Depois que eu acessei, eu li mais de 1.000 livros, mas eu falo que no 300 ali, eu parei e percebi que eu estava lendo e eu falei assim, cara, na verdade, eu não estou procurando mais conhecimento. Eu estou procurando coragem, eu não estou encontrando. Eu acho que quando eu leio 400 eu vou dar aula. Não estava lá. Não estava lá, cara. Eu tive que ir, tremer a perna, sentir frio na barriga e falar na frente das pessoas, pegar uma câmera, fazer um vídeo ruim, ser ridículo e ser humilde, porque a gente tem que ser ridículo antes de ser bom em alguma coisa. Então, até ser bom vai ter que ser ruim por um tempo. Me diz uma coisa, cara. Tu é casado, tem filhos? A gente tá quase. A gente tem aliança já, né? Já pedi em casamento, só falta fazer a cerimônia, mas a gente já tá junto. Tem a Cecília, 4 anos, né? A Cíntia, minha esposa, é quem tá do meu lado hoje. Que é a tua sócia, minha sócia, parceira, tá? E tu já tem um negócio há 10 anos. Isso aí, é a Let's Move, né? A academia ela tem 10 anos já, 2 unidades, né? Ela deu cria, como eu brinco, acho que uma empresa boa ela tem que dar cria, né? Tem que sair filhos dela. A empresa é fêmea, né? Então ela tem que dar filhos, né? Que pode ser o dinheiro ou outros negócios, né? Então tem as 2 Let's, 10 anos, né? Uma delas está fazendo 3 agora e a Let's Move principal, a matriz, está fazendo 10 anos de história. Então 10 anos de academia. O teu negócio já nasceu com o modelo que tu atua hoje? Tu tem uma academia multimodal, né? Tem uma academia, isso. É um formato diferente. Isso aí. Não tem catraca, não tem... É diferenciado. Já nasceu assim? Isso aí, já nasceu assim. Porque quando eu atendia como personal, quando eu não era empresário ainda, eu já priorizava pelo atendimento, pela qualidade e pela personalização. Então eu tive bons professores, né? Esses professores, eles me ensinaram que tinha que fazer uma boa prescrição, uma boa avaliação, e é o que a gente faz. E a maioria das academias não faz isso. Elas prescrevem um treino sem uma avaliação sofisticada, um teste de consumo de oxigênio igual o médico faz. Então, o médico, para prescrever o remédio, ele tem que avaliar o paciente, ele tem que pedir exames, ele tem que ter uma base para dizer que remédio, quantas vezes, de quantas horas, e o exercício é a mesma coisa. Eu sempre falo que o educador físico,
me respeitem, me desculpem, na verdade, os médicos, né, que eu falo, mas para mim o educador físico, ele está lado a lado ao médico, né? Porque ele tem que entender de fisioterapia, ele tem que entender de fisiologia, de cinesiologia, de metabolismo, de nutrição, ele tem que entender de psicologia esportiva, tanto quanto um médico, para que ele possa, de fato, entender o ser humano que vai além dos músculos e dos ossos, né? Tem alma também, tem espírito, então, quando a gente olha para o ser humano assim, não tem como tu atender a pessoa de outro jeito. Eu acho que nenhum dono de academia, em sã consciência, vai abrir academia para ter 200 pessoas lá em 1 hora com 1 ou 2 profissionais. É igual o que acontece daqui a um pouco no lugar de um médico que está só ele para atender 300 pessoas. Alguém vai morrer na fila. Então não dá. Ali não, ali a gente tem um limite de pessoas por profissional. Igual na enfermagem, por exemplo. De acordo com o nível do quadro do paciente, não pode ter lá 10 pacientes e um enfermeiro. Tem um limite. Então, se for um caso grave, é um enfermeiro por pessoa na UTI. Isso pro que a gente vê no geral aí no mundo das academias. 100% é assim. Mas é no volume. Né? A maioria operando com volume. É low cost. E até os estúdios que são pequenos, né? A gente está hoje nessa geração do wellness, né, que é o bem-estar, né, esse mercado bem-estar, que ele é muito bacana, que está crescendo, mas ele também é muito perigoso, porque é fácil vir essas falsas promessas de emagrecer, de diminuir o estresse, a ansiedade, próprios coaches que às vezes prometem milagres de riqueza, de tudo que for, ou estilo saudável usando remédios, enfim. Então, voltando para esse ponto, assim, até os estúdios pequenos, às vezes eles só não atendem mais pessoas porque eles não têm espaço. Não está na filosofia deles. Eles colocam o que cabe, entende? Então, não é sobre filosofia. Nós temos uma filosofia humana que visa transformar a vida do cliente através do conhecimento, que não é nem através do aparelho, não é nem através do exercício, não é nada. Um leg press que eu tenho que vale 30 mil lá não vale nada, se não tiver um profissional capacitado para acompanhar o cliente a utilizar ele ou avaliar ele, né? Na academia do Bruno tem uma biblioteca. Isso aí. Isso única no Brasil hoje. É a única no Brasil. Só tem uma no mundo, acho que é em Londres, salvo engano, que tem. Acho que não sei se é nos Estados Unidos. É a única no mundo que tem, assim, mas não é com o mesmo propósito, ela só tem academia, né? Hoje a gente, de fato, tem um clube do livro também, a gente instiga as pessoas a estudarem. É que nem empreender, entende? Hoje eu sou mentor de empresários, então eu estou ajudando um corretor a vender mais. Cara, eu não vou te ensinar sobre o Cialdini, sobre o Schaeffer do SBI, tudo em 1 hora aqui. Eu vou te dizer o que tu tem que fazer, mas vai lá, bebe da mesma fonte que eu. Vai precisar. Claro, estuda Paul Ekman para te entender microexpressões faciais, entender o sentimento do outro, como que o outro está sentindo com a tua comunicação. Então é isso que eu ensino desde para o meu personal, para ele atender o cliente, entender o que o cliente está sentindo, eu ensino para um vendedor ou para um líder que quer entender a sua equipe. É a mesma coisa, eu uso o mesmo conhecimento. Para mim não tem fronteira. Não existe vendas, né? Humanos. Eles têm que se entender, têm que se conhecer para se relacionar. É isso o foco da Let's. Porque o cara que quer emagrecer, que eu já ajudei um monte de gente a perder 50 quilos em 5 meses, por exemplo, nunca foi só através do exercício. O cara nem treinava, o cara ficava conversando comigo. Muita gente me julgava. O cara só fica conversando lá, não atende. Quando vi, o cara estava emagrecendo, as pessoas iam me procurar. Toma, que conversa é essa que está funcionando, né? Era uma conversa para mudar a mentalidade, nível de consciência. Tu não tá vendo que tu se cobra demais, cara. Tu cria uma pressão pra ti que tu não controla, daí tu perde o controle, fica mais ansioso e volta pro passado, que é o hábito, né? Que foi como tu aprendeu a ser. Então eu sempre brinco com as pessoas, o único vício que as pessoas têm é ser elas mesmas. É só esse o vício que tu tem que abandonar. Para de ser tão viciado em ser tu. Deixa de ser tu, cara. Deus tem uma abre versão, espaço para nova versão. Deus tem uma versão melhor, né? Não diz na Bíblia, né, que a gente tem que negar nós mesmos. Jesus tem uma versão melhor para nós e a gente insiste na nossa versão. Nem nos meus melhores sonhos eu ia imaginar ter 100 academias, era o que eu queria. Eu nunca ia imaginar ter uma filha de 4 anos e ver ela vestida na escola, na coisa da Mônica lá em Gramado. Eu lembro que a gente foi, a primeira vez que eu vi ela vestida de princesa. Eu nunca teria desejado isso, eu não sabia o que era isso, entende? Eu queria ter 100 academias, mas hoje com 4 empresas... de ter visto a minha filha vestida de princesa, eu falo assim, cara, se eu soubesse disso, eu tinha desejado isso aqui, ser pai, entendeu? Tipo, mas eu não sabia. Então, Deus, ou o universo, né, o Jesus, tem uma versão melhor para nós da vida e a gente, às vezes, não deixa fazer a vontade dele, a gente insiste em fazer a nossa, né? Aí tu trouxe um ponto-chave, né? Num texto que diz que quem quer seguir a Jesus deve tomar sua cruz, negar a si mesmo para segui-lo. O tomar a cruz, todo mundo, de uma forma ou de outra,
Faz, porque se acaba muitas vezes até se vinculando nas dificuldades e se acaba até achando um certo conforto na vida difícil. Mas o desafio é negar a si mesmo. É um Loucura, ponto... né? Loucura. Eu falo, eu descobri um pouco antes de estudar algumas religiões, não estudo teologia, mas já estudei há um pouco budismo, hinduísmo, algumas religiões, cristianismo, né? Autores que falam sobre, né? Nunca estudei a Bíblia, estudo autores que falam sobre. Eu sou só um marqueteiro da filosofia e da sabedoria, porque eu não sou o sábio, que nem o Clóvis de Barros diz, né? Eu só sou um marqueteiro da filosofia, eu estudo os caras que sabem, Aristóteles, Platão, é isso que eu faço. Então eu digo assim que antes disso eu comecei a perceber, cara, eu preciso discordar de mim. Porque o que eu quero não é bom para mim. Então eu preciso discordar de mim. Quer dizer que tem alguma crença, algum pensamento meu aqui que está fazendo eu agir desse jeito. Então eu preciso discordar de mim. Quando o meu cérebro disser gasta, eu vou pensar 2 vezes em não gastar. Peraí, eu tenho que refletir aqui, porque talvez não deva gastar. E é tão óbvio ali na hora que tem que gastar, um gatilho de urgência ou uma escassez te pega, uma Black Friday te pega, e tu pensa, nossa, que oportunidade, né? Daí eu comecei a ver que tem esse gatilho, então eu tenho que ser o metacognição, eu tenho que olhar o que eu estou pensando. E aí eu comecei, peraí. Aí eu aprendi lá com o Luciano Fernandes também, que é um grande amigo, né? Daí ele falava assim, mas de 5 sai por 4, né? Tu vai ganhar economizar R$1.000. Mas se tu não comprar, te sobra 4.000 essa televisão aí, né? É boa. Então eu comecei a usar o gatilho a meu favor, entende? Então é isso que eu fui estudar os gatilhos para entender como vender, mas também como ajudar a pessoa a emagrecer, para não cair no gatilho, né? Do tipo, já comprei e vou comer. Não vai alimentar as criancinhas da África se tu deixar 10 batatas fritas ali. Deixa, não tá com vontade e não come, entendeu? Mas tu vai pro, já paguei, né? Não posso perder. Essa aversão à perda do ser humano, né? Então, aí tudo volta para uma consciência, tudo volta para o que eu faço hoje, que é o desacelerar para ver mais. Que é a câmera tá sempre virada para fora, a gente tem que virar lá para dentro. A Tamara Russell, que é a minha mentora lá de Londres, ela fala isso, né? Tem que virar a câmera para dentro e desacelerar para ver mais. Porque o cérebro é uma máquina de hábito, é uma máquina de reação e vai resolver por ti, se tu não refletir o que tu está fazendo. Então a gente tem que desacelerar, que é o Brain System, né? Que é o sistema de freio do cérebro. E a maioria não usa esse sistema. Não. Só usa quando tem muita dor, quando dá muito errado. Quando é forçado. Exatamente. Quando acaba sendo obrigado a parar. Isso e aí. Esse processo de desaceleração é um processo bem desafiador para quem não costuma fazer, não experimentou ainda. Eu sei que tu tem trabalhado tanto na academia quanto nos teus projetos aí o mindfulness. Isso aí. Meditação. Isso aí. O mindfulness é uma das formações mais importantes que eu tenho, né? Que ela é uma tríplice certificado gaúcho nacional e do King of College, né, que é com o pessoal do BMT, que é o Body Mind Training, né? Então fui buscando neurociência na PUC, daí conheci ali Daniel Goleman, fui conhecendo Carla Chepo, Paul Zak, Mattson Lieberman, do livro Social lá. Sim. Fui conhecendo essa galera, me apaixonei, daí conheci Dan Ariely lá do Previsivelmente Irracional. Aí fui conhecendo esses autores, fui gostando pra caramba. Daí me perdi. Fui pra psicanálise, pra psicologia, behaviorismo, comecei a ir pra tudo que é lugar, assim. E aí depois eu parei no mindfulness. Eu falei, cara, agora eu me centrei. Eu tinha lido budismo, já meditava meio que... Aí desacelerou. Sozinho. Aí eu encontrei o mindfulness, literalmente. Daí quando eu encontrei o mindfulness, eu falei, cara, eu tô tentando criar uma ferramenta que já existe há 50 anos, que foi criada pelo Paul Gilbert, né, na verdade. E ele criou essa ferramenta junto com outros, Jon Kabat-Zinn, na verdade, que criou, e o Paul Gilbert também tem alguns trabalhos. E Jon Kabat-Zinn era um médico americano que ele já praticava meditação budista há muitos anos, assim, e ele começou a perceber que o Instituto do Estresse e da Ansiedade que ele tinha como médico, que ele participava, os remédios eram só paliativos, não tinha cura para a ansiedade, até porque a ansiedade não é uma doença em si, só o transtorno, né? Mas os remédios eram só paliativos, não tinha solução. A dor crônica também não tinha solução. O que fazer com esses pacientes? Daí ele falou, cara, e se eu tirasse a parte religiosa do budismo e deixasse só a prática do cara sentar e perceber sua respiração e tal? Aí ele começou a botar eletrodo na cabeça dos monges e começou a perceber o que acontecia. E começou a criar um protocolo de mindfulness, que foi o primeiro no mundo, que é o dele. Depois a Tamara Russell veio com uma prática mais efetiva para o dia a dia, com menos tempo e tudo mais, mais prática e em movimento também, não só sentado. Então, essa é a parte que a gente consegue ver que nos últimos 50 anos os estudos do mindfulness começaram a mostrar isso, né? A regulação emocional, começou uma diminuição na percepção da dor, por ter mais consciência,
por tu não criar aquele barulho mental. Aí se foi descoberta a rede DMN, né, que é a Default Mode Network, que é uma rede padrão que todo ser humano tem. Então, quanto mais ansioso, mais infeliz, essa rede é a rede mais ativada no cérebro. O cara fica mais no universo mental e não vive a vida presente, a vida real. Então ele cria uma dor imaginária na cabeça, que é o que os budistas dizem, né? Tu levou a primeira flechada, é real. Mas aí tu ficar mexendo, tirando e botando a flecha dentro de ti, tu tá criando uma outra dor, né? Então, ou querer saber qual é a madeira da flecha. Não, eu quero saber a madeira. Não mexe aqui, não me cura. Primeiro me diz qual é a madeira que... Não faz sentido, né? Não faz. Então a gente vai remoendo e ruminando, e essa default, que é modo padrão, a gente precisa dar uma segurada nisso, senão a gente perde o controle e entra no automático, né? Então, para todas as áreas, seja para um vendedor, seja para um líder, seja para quem está tentando emagrecer, ou quem simplesmente, né, quer buscar essa presença para ser um ser humano melhor, independente, né? Mas o Mindfulness, ele obviamente não é uma ferramenta mágica, é igual o exercício físico, tu vai ter que fazer um treino atencional para perceber, sentir. Não existe bola mágica, assim, bola de cristal, né? É uma ferramenta e, de fato, é um exercício para o cérebro que fortalece o córtex pré-frontal como uma musculatura, né? A gente fala até que é mindfulness, né? Tu falou mindfulness, né? Muita gente fala mindfulness, né? A gente treina no primeiro dia, todo mundo fica repetindo mindfulness, não mindfulness, a gente fala, brinca, né? Mas o mindfulness é isso, é atenção plena. E é para trabalhar o sistema de freio do cérebro, para buscar essa desaceleração e perceber e treinar a atenção, porque realmente a gente se dispersa muito rápido. Então a gente está aqui conversando, quando eu engajei numa conversa, daqui a um pouco a gente perde, né? Imagina no dia a dia, com excesso de informação, dopamina acelerada ali em celular, informação para tudo que é lado. O próprio empreendedorismo, né, cara? Tu sabe como é meta, e bater meta, e cobrança, e a conta tá chegando, e daí é o boleto de casa, é o boleto do aluguel da empresa, e é a luz, e é folha de pagamento. Ali tu perde a regulação emocional, né? E nisso tu perde a cabeça, e nisso tu grita com quem tu ama, e nisso tu grita com o colaborador, e nisso tu demite alguém que não precisava demitir, ou contrata alguém por desespero, né? Ou tu gasta um dinheiro com um tráfego que não precisava, ou tu vai buscar coisas emergenciais e vive apagando incêndio. Então, se o cara não tiver ferramentas de autocuidado, de presença, de regulação, né, para ter mais consciência, o cara mete os pés pelas mãos, seja para comer um balde de chocolate, seja para encher a cara bebendo todo dia, se aliviar, ou para afundar a empresa, né? Eu sempre digo para o empresário, o problema da empresa é o empresário, né? Ela é inanimada se não tiver uma pessoa lá. Então, quem fale emocionalmente é o dono, não foi a empresa que faliu, né? Foi tu que faliu antes, né? Então, é por isso que, como a gente estava conversando nos bastidores, aí o cara às vezes se desespera, já quer vender a empresa, não tinha um capital de giro, não tinha uma gordurinha para aguentar a crise, e a crise ela vai vir, né? Ela sempre vem. Ela só revela a fraqueza, né? E tem gente que diz para mim, que fala assim, como é difícil, né? E como treinador de pessoas, e física, mental, emocional, que é o que eu faço hoje, eu falo assim, cara, difícil é falta de treinamento. Porque 10 quilos só é pesado para um sedentário. O cara que já treina não é pesado 10 quilos, ele já está com 20 de cada lado no supino, ele já está... E no mundo dos negócios é a mesma coisa. Eu era sozinho, depois tinha 2 colaboradores, hoje tem 40. Daí eu tenho empresas que eu atendo lá como Supertex, já passei por lá, 700 colaboradores. Então, tipo assim, o ser humano é adaptável. Se a gente treinar, estudar, buscar conhecimento, andar com pessoas que já fazem isso, a gente vai começar a se adaptar. Então, o cara que tem 50 quilos acima do peso, ele não engordou 50 quilos da noite para o dia, ele foi se adaptando, sem perceber, no automático, engordou. E a tua empresa vai degringolando, ela não quebrou ontem. Ela vem quebrando. O sucesso não é por acaso e o fracasso não é um acidente, né? É isso, então... Perfeito. Eu quero te fazer um convite aqui para experimentar Oriente Kombucha. Legal. Essa aqui tu já conhecia? Essa não. Já Essa ouvi não. falar, mas nunca provei. Antes da gente começar, que eu só fiz uma pergunta pro Bruno. Já tomou kombucha? Ele me disse que sim, já tomei, mas não tomo. Isso, eu não costumo tomar. Não costuma tomar. Oriente Kombucha ele ainda não experimentou. Eu vou fazer a prova aqui real. Ao vivo, legal, tá? Aqui, legal. Sem combinar. Sem cortes. Sem cortes. Tu vai poder escolher aqui entre a Índia, maçã, canela e amêndoas, é o sabor das especiarias, ou o Japão, legal. chá preto, maçã e framboesa. Eu vou na primeira. Na primeira, Índia? Gosto de canela. Gosta de canela? Maçã também. Por acaso é minha predileta.
Tá? Tomara peguei a tua. que te agrade. Vamos ver. Vamos ver se tu vai. E dá para vender nas academias, quem Dá sabe? para vender nas academias, e o Thomas, que é o fundador da Oriente Kombucha, ele já está sabendo de ti e já quer conversar contigo, porque ele tem uma linha, além da Oriente Kombucha, ele tem uma linha de energéticos saudáveis e também refrigerantes saudáveis. E ele ele vai te apresentar. Vamos ver se a kombucha te conquista. Posso? Vamos lá, então. Eu vou servir aqui, vou experimentar essa mesma tua aqui. Que tu gosta, né? Tu tá bem malandro, né? Vê se ela tá no mesmo padrão. O Thomas, tu falou? O Thomas. Eu vou reclamar pra ele que era a minha garrafa, ele tá bebendo da minha garrafa, tu viu? Agora ele mandou umas garrafas pra ti. Vou experimentar, você viu aqui. Caiu agora do cavalo, né? E é que... Muito bom, cara. Bom, é uma bebida viva, né? Ela é uma bebida que... E aí, cada garrafa... E eu tô sentindo o gosto que tu falou, entendeu? Porque as outras que eu provei, ela não tinha muito um gosto. Era um gosto forte e não tinha o sabor que ela prometia, assim, sabe? Muito bom. Leve, muito bom. Frisantezinha. Frisante, parece uma champanhezinha. Tem todos os benefícios de ser uma bebida probiótica, né? Que é boa para os intestinos, boa para a digestão. Tem várias vitaminas. Eu não conheço, eu confesso que eu não conheço assim assim, o objetivo da kombucha. Na China antiga era chamada de chá da imortalidade, Bruno. Então tem uma história, né? Tem essa origem e tem muitos benefícios. São 7 os principais benefícios que envolvem essa questão da desinflamar, para melhora das funções digestivas, intestinais, vitaminas do complexo B, D e E. Tá? E tem também outros benefícios. Ajuda no emagrecimento. É um bom parceiro. E para ti, que é da área da saúde, né? E tem gente que tem alguns preconceitos. Caloria ela tem? Como é que é? Baixas calorias e baixo açúcar. Ela tem um açúcar residual, ela tem um pouquinho de açúcar. Ela é feita com açúcar demerara, que ele é consumido pelas bactérias no processo de fermentação. E aí fica um açúcar residual. Acaba tendo baixas calorias. Vamos ver quanto que tem uma aqui. Ó, 100 ml tem 13 calorias. Tá? E o consumo diário recomendado seria em torno de uns 150 ml. Quem quer tomar todo dia uns 150 ml vai ter muitos benefícios. E vai ter um baixo consumo de açúcar. E o que é bom, porque hoje em dia está exacerbado isso, né? É um descontrole realmente, né? Compara com um refrigerante médio, aí um refrigerante tem 10 vezes menos açúcar e tem todos os benefícios. Tanto que essas próprias marcas já estão vindo com a linha inteira zero, né? Porque sabem, né, o que está acontecendo no mundo. As pessoas não são mais distraídas nesse sentido, né? Acho que as pessoas já entenderam que essa geração Z, ela entendeu isso, né? Acho que é um dos benefícios da geração Z é esse, né? Entender que a vida acaba e que se não cuidar da saúde, não adianta ter todo o dinheiro do mundo, né? Ontem eu estava falando com a empresária, ela foi perguntando quanto que ela cobrava a hora. Ela cobra R$40 e ela não ficava com as filhas, né? E eu falei para ela, agora prova para mim que R$40 vale mais do que ficar com a tua filhinha de 6 anos. Prova para mim. A tua filhinha de 6 anos. Eu não consigo voltar no tempo para te viver de novo ou instalar uma aprendizagem, um ensino que vai mudar a vida dela. O diálogo mental que tu instala nela vai ficar pro resto da vida, né? Do 0 aos 7 anos vai ficar pro resto da vida o diálogo mental. É muito difícil mudar um diálogo mental de uma pessoa, né? Fazer a pessoa perceber até mais fácil, mas ela mudar, e aí tu acha que é tu, né? E foi uma cultura interna instalada, né? Um pensamento, uma crença. Então, cara, protege a tua filha para a vida dela, deixa a tua essência nela ali, em vez de tu ganhar R$40, quem sabe tu não divide esse valor e contrata alguém para te ajudar ali. E se ela parar para pensar sobre isso, e ela vai perceber que ali na frente ela vai gastar mais que os R$40 para tentar compensar essa falta de compreensão. Eu já cobrei R$5 a hora, hoje uma média de R$2.800 a hora, e eu já não acho que vale a pena. Não acho que vale a pena. Eu tenho que dividir com outras pessoas, cara. A gente tem que empreender, a gente tem que contratar gente, tem que
conseguir sócios, parceiros. Eu falo para todos os meus colaboradores, cara, eu se fosse vocês, tentaria ser meu sócio, porque ficar trabalhando para mim não faz sentido. Vamos trabalhar comigo. Perfeito. Trabalhar Sabe, junto. eu tenho uma pergunta para ti que eu acredito que vai ser a pergunta que vai... $1 milhão? Não, vai revelar aí o porquê que independente do quanto tu cobre a hora, tem coisas que não compensam. O que tu acredita sobre o tempo? O que é o tempo para ti? O tempo, cara, eu acho que ele é indomável e a gente tem que estar a favor dele, porque senão ele está contra a gente. Quando a gente não entende o tempo, ele nos sufoca, mas a verdade é que é a gente que está tentando sufocar o tempo, é a gente que quer controlar ele. E o tempo, ele não tenta te controlar, mas quando tu bota uma energia emocional negativa nas coisas, ou tu quer acelerar e tal, ele devolve. É como se fosse uma lei de ação e reação. O que tu faz pelo tempo, ele faz por ti. Então, se tu soltar o tempo, ele te solta. Se eu despreocupar, parece que ele demora mais para passar. Agora, se eu preocupar, parece como se estivesse enforcando ele, sabe? Eu vi isso porque eu ficava 15 minutos numa esteira e não aguentava. Ficava achando 1000 motivos para sair dali. E eu achava que a culpada era a esteira, ou o tempo que não passa. E botava a toalhinha para ver se ajudava. Não. Para esconder o tempo? O último dia, para esconder o tempo, o último dia, eu fiquei 85 minutos em cima da esteira correndo. Eu corri 15 quilômetros em 85 minutos. Em 10 anos, nos últimos 10 anos, eu nunca tinha feito 1h25 para 15 km já é uma boa performance, hein? E eu comecei há 8 semanas. Eu nunca tinha corrido desse jeito, nunca tinha levado a sério desse jeito a corrida, né? Então eu vi que o tempo, de fato, ele é uma dimensão, né? Ele é uma dimensão. Tem um documentário sobre ele, até o quanto tempo o tempo tem, né? Então, a relatividade do Einstein, ela traz a gente para essa reflexão. Obviamente que tu deve saber melhor que eu sobre o Cronos e sobre outros tempos aí, né? O Kairos e tal. E eu procuro tentar entrar nesse tempo, né? Que é a eternidade daquele instante ali que fica em ti, né? Ele não sai mais de ti. Então, por isso que eu digo que é uma dimensão que, como se fosse um rio, assim. Eu acho que a gente tem que se banhar naquilo. Senão, tu fica batendo na água, se debatendo naquele tempo e acaba sendo escravo dele, né? Então... não é soltar o tempo, é gostoso quando tu consegue sentir isso, tu não queria que acabasse, na verdade, tu queria que o tempo segurasse, ao invés de querer que ele acelere. E as pessoas hoje, elas só querem que o tempo passe. É triste, mas aquele filme Clique é muito atual, né? As pessoas querem a promoção, elas querem a praia, querem perder os 50 quilos, querem fazer a empresa faturar. E o que me forjou o empresário foi viver o tempo, foi viver cada momento. Então, um conselho de inteligência emocional, cara, é aceitar a realidade e lidar com ela. É parar de brigar com a vida e começar a dançar com o que está acontecendo. É triste, mas olhar para dentro... Por que ninguém olha para dentro? Porque quando tu olha para dentro, tem cacaca. Tu olha para dentro, tem ego. Tu olha para dentro, tem arrogância. Tu olha para dentro, na verdade, não está saindo como tu quer, porque tu quer controlar todo mundo. Aí tu olha pra dentro e começa a ver, puxa, cara. Aí tu olha pra dentro, tem estresse, tem ansiedade, tem medo, tem arrogância, tem raiva. Então, tem que olhar pra dentro. Se não olhar pra dentro, nunca vai saber a verdade. Vai ficar oculto lá. Então, o tempo, ele precisa ser aproveitado para esse sentido, pra gente conseguir remir ele, né? E aí sim, tu acelera o tempo. O tempo, tipo, vivido com intensidade, mas não é uma coisa explicável. Acho que tem que ser experimentado para entender. Então, eu fui olhar para dentro e falei, cara, a verdade é que eu tô fazendo cagada. Eu sou arrogante, eu queria que fosse no meu tempo, eu queria que já tivesse acontecido, eu acho que as pessoas tinham que me valorizar. E eu comecei a falar para mim, eu acho que eu já merecia ganhar mais, eu acho que ninguém enxerga o meu valor, eu acho que as pessoas não enxergam a grandiosidade que eu tenho. E eu estava sendo arrogante, obviamente, né? Porque daí eu estava desconhecendo certas coisas, eu desvalorizando coisas que eu não conhecia. Porque é que nem um cantor, por exemplo, que canta muito bem. Eu tive amigos que cantavam igual o Zezé de Camargo. Mas por que não prospera? Porque não é só cantar. Tem que empreender, tem que gerenciar a tua imagem, o como tu lida com a situação, com os desafios que surgem, saber ganhar pouco para depois ganhar melhor. O cara não aceita, eu não vou por esse preço, não sei o quê. Então eu tive que dar palestra 5 anos de graça para cobrar 6 mil, 8 mil uma palestra. E as pessoas não querem passar por esse pelo processo. E esse tempo é tempo de forja. E ninguém quer passar pela forja. Então não existe, né? É aquela história, quer o milagre, mas não quer Deus. Então eu acho que o tempo, ele realmente tem que fazer as pazes com o tempo, assim, sabe? Só que não vai ser gostoso na primeira vez, porque o tempo vai te ajudar a enxergar o que tu não gostaria que tivesse acontecendo que está em ti. Então, quando eu olhei para dentro e vi, cara, que não é a minha esposa que tem que mudar, que sou eu, que não é o meu colaborador que tem que mudar, que sou eu, então eu não estou tentando mudar ninguém.
tô em paz em estar aqui contigo, não tô correndo contra o tempo, não tô brigando com ele, e não tem coisa mais gostosa que tu tá em paz, assim, ó. Parece até uma ilusão no sentido de, claro, que às vezes surgem estresse, surgem desafios, mas aquilo não invade meu peito. Aquilo não entra mais, eu consigo olhar, observar, perceber aquilo. Então, eu sempre digo que a vida não é altos e baixos, né? Que as pessoas são altos e baixos porque não governam as suas emoções. Tudo já abala as pessoas, então tudo te afeta. E quem sabe se tu não podia afetar as coisas, ao invés de só ser afetado por elas, deixar coisas boas te afetar. Porque daí vem um mentor, vem um líder, vem um livro, tu não deixa te afetar, tu não deixa tocar em ti. Mas o mal tu deixa, então, entende? Então, tu dá autoridade para o mal sobre ti. A procrastinação, a raiva e tal. Então, acho que é por aí, sabe? Para mim, o tempo, ele é de fato uma joia, assim, que a gente tem que ter como realmente algo especial, sagrado, assim, né? Aqui nós temos uma visão de formar um exército de empreendedores do bem para transformar vidas, famílias e negócios. Tá? Nós temos essa visão. Qual é a tua visão de futuro? É uma pergunta profunda, né? Mas, cara, se eu pudesse voltar no tempo e falar o que aquele menino queria, assim, eu queria muito que as pessoas soubessem o que é ser feliz, sabe? Eu queria muito que as pessoas fossem felizes com o que elas estão fazendo, porque elas acham que a felicidade está sempre no outro lugar. Eu queria formar, então, se eu for plagiar ou roubar como um artista a tua fala, né? Seria um exército de pessoas felizes, cara. Um exército de pessoas felizes. Felizes, cara. Felizes. E para ser feliz tem que ter conhecimento, senão tu sofre com a tua própria ignorância. Sem o conhecimento a pessoa não vai ser livre. Exatamente. Então, eu acredito que felicidade é liberdade, né? Para mim, felicidade é liberdade. Então, se tu me perguntar de fato, a minha visão é libertar o maior número de pessoas possíveis delas mesmas, né? Porque elas mesmas estão se machucando às vezes, né? A mente é uma espada extremamente afiada, e quando a gente tá picando a cebola com aquela faca ou com aquela espada, quando a gente se corta, a culpa não foi da espada. A culpa foi do punho que não estava firme. Eu preciso agarrar firme minha mente, que basicamente é o que a gente acha que a gente é, né? Mas a gente não é a nossa mente, a gente tem a nossa mente. Então, a consciência seria o primordial para entender como ser livre, porque senão eu digo lá do Titanic, né? Ele só afundou não com a água que estava ao redor dele, ela afundou com a água que entrou. Então, liberdade é de fato eu escolher o que me invade, o que toma conta de mim. E ser livre com isso é sensacional, porque até os momentos tristes eu deixo eles me invadir e não me abalo, não me baixo com eles. Porque não existe a felicidade é melhor que a tristeza. Então, a liberdade de poder estar triste. Por que eu não posso estar triste? Por que eu não posso sofrer com uma derrota? Então, aceitar isso me faz ser livre, porque não é uma algema, é uma aprendizagem. Quando a pessoa está com raiva, com tristeza e tal, ela já se abala, já deu tudo errado, e ela não olha, ela só se pergunta assim, quanto tempo isso aqui vai demorar para passar? Ah, meu Deus, quanto tempo mais isso aqui? Fui traído, fui enganado, me abandonaram, meu melhor funcionário virou as costas para mim. Quanto tempo isso aqui vai passar? Não passa nunca isso aqui. Não, cara, passou 2 dias. A pergunta certa não é quanto tempo isso aqui vai demorar para passar. A pergunta é o que eu aprendo com isso para que isso não se repita. E quando tu usa aquele momento, toda emoção é mensageira. Toda emoção é mensageira. Toda experiência é mensageiro para te trazer uma sabedoria. E as pessoas negam isso. Então, eu vejo que assim, a visão é essa. Primeiro é libertar, sim, é libertar as pessoas. Mas eu tenho que explicar o que é liberdade, que é o que a gente está falando. Sim. Ser livre não é controlar ninguém, ser livre não é não estar triste. Então, eu fico triste. Tá, mas por que tu não é altos e baixos? Porque a tristeza me eleva, ela me ajuda a ser melhor. Então, é aquela de picos e vales lá que fala na Bíblia também, né? É para cima. O vale daqui não é tão baixo quanto esse vale, ele é menor agora, porque eu tô com mais sabedoria. Então, tipo, é isso. E as pessoas... Então, acho às vezes que felicidade é só sentir prazer o tempo todo, né? Daí é um cérebro hedônico que vive buscando prazer e é sem fundo. Então, não é bem por aí. É um cérebro eudaimônico, né? Dos estoicos, né? Buscando a eudaimonia, que é a busca pela excelência, pela virtude, pelos valores, e não para essas coisas tão... Esse frame ali, né? A pessoa, pelo caso do frame, uma foto do filme, ela já se abalou já. Não é o frame, é o vídeo inteiro. Calma, o vídeo não acabou ainda, o filme não acabou ainda, tu já tá contando derrota ali, né? E a maioria eu vejo assim, sabe? Que por isso que não é livre, né? Então a liberdade, sim, ela é emocional, espiritual e tudo mais, mas eu acho que parte desse ponto. A minha visão de futuro hoje eu trabalho com saúde e educação, então eu tenho academia que trabalha com educação física, educação comportamental, senão não tem saúde.
E com o empresário eu trabalho com educação financeira, educação corporativa, educação comercial. Eu educo ele para que ele tenha saúde financeira, para que ele tenha saúde e qualidade de vida. Então, meu negócio hoje é saúde e educação. Minha visão é usar as minhas duas armas, que é a saúde e a educação, para libertar as pessoas. Essa é a visão, com qualquer coisa que eu vou fazer. Se tu me convidar para ir para qualquer ramo, se tiver saúde e educação, eu vou aceitar. Agora, senão, eu não vou. Entende? Então, essa é minhas armas, minhas duas espadas, assim. E os valores do Bruno? Quais são os valores do Bruno? Os meus principais valores, demorou um pouco para surgir, para eu entender, sabe? Mas eles, com certeza, eles estão ligados a respeito, relacionamento e resultado, né? É o que a Let's é o que a Connect é, porque são os meus valores. Então, hoje, quando eu vou recrutar alguém, ou quando eu demito alguém, é porque ou conectou ou feriu esses valores. Respeito, relacionamento e resultado. resultado. Foi isso que o Alan falou na chegada lá na tua academia. Que legal. O teu colaborador já falou. Já trouxe os valores. Ele me disse assim, não, aqui na Let's a gente trabalha com esses três pilares. Aí ele chamou de pilares. Isso, são os pilares. Os 3 pilares. É isso aí. Respeito para mim, Bruno, daí, né? Porque é uma ferramenta esses valores, né? Então, quando eu vou conhecer alguém, eu quero saber o que é respeito para ti, o que é relacionamento para ti, o que é resultado para ti, para eu poder te ajudar. Relacionamento para ti é o que? É confiança, então eu vou procurar te oferecer confiança. Respeito para ti é pontualidade, o que é? Eu vou procurar me conectar contigo através dessa ferramenta, né? Mas respeito para mim é honra. Então, honra. Eu preciso honrar. Né? Se tu me deu uma oportunidade, eu preciso honrar aquela oportunidade. Então, gratidão para mim é honra. Gratidão não é um ato educacional de dizer muito obrigada. Gratidão, quando o cara é grato, ele está honrando. Então, eu aprendi isso nos meus últimos anos. Eu entendi, cara, eu preciso honrar. O cliente está me pagando, não posso honrar ele no pagamento, eu tenho que honrar ele nos meses. Não posso levar o café no primeiro dia, eu tenho que continuar honrando, entendeu? Então é isso, minha esposa, eu não posso honrar ela só porque eu conquistei ela, eu tenho que honrar ela, eu escolhi honrar ela pela minha vida. E é uma coisa muito mais séria do que se tem levado a sério nos últimos tempos, né? E relacionamento é intimidade. Para mim, se não tiver intimidade, não tem relação. Assim, a gente está no raso e para mim as relações elas têm que ser profundas. Então, por isso que a gente diz, cara, tu quer governar? Tira a máscara, não cabe a coroa para quem está de máscara. Então, tem que tirar a máscara, senão não tem intimidade real. Porque eu errei muitos anos. Então, eu traía nos relacionamentos, eu bebia, eu estava sempre buscando fama, poder. Eu queria não pegar fila, eu achava que era isso que eu ia ser respeitado. Eu achava que era aí que as pessoas iam querer se relacionar comigo. Eu achava que esse era o resultado real. E fama hoje, para mim, é ferramenta. Fama é ferramenta para acelerar propósito. Eu preciso ficar famoso para mais pessoas conhecerem minha mensagem, mas não porque a fama é o objetivo final. Eu uso a fama a meu favor. O dinheiro é ferramenta, entende? O poder também, porque eu não sou poderoso, que nem a gente estava falando agora. Poderoso o quê? Por causa do casaco, um casaco de 2.000, um sapato. Isso não é poderoso. Aí minha filha ficar doente, acontecer uma coisa, acabou esse poder. Então não é isso. Então respeito é honra, relacionamento é intimidade e o resultado é a própria liberdade, é a própria felicidade. Então, esses seriam os valores. Honra, intimidade e liberdade são os meus valores, os que eu busco pregar, oferecer, né? Porque eu não cobro das pessoas isso, eu busco oferecer e quem quer oferecer isso vai estar comigo. Daí a gente oferece um para o outro isso, né? Eu acho que é por aí. Assim. Muitas vezes a gente dá nomes diferentes para as mesmas coisas, né? O respeito, o relacionamento e o resultado, quando eu penso aqui nos nossos valores aqui na rede, que são Deus, família e missão acima de tudo, eu vejo uma conexão aí entre esses valores, né? E é lindo esse trabalho de transformação de vidas educar e pessoas, de educação, né? que tu realiza. Educar líderes, empresários. E essa conexão entre saúde e educação que depois de ser trazido para a pauta, é tão óbvio, mas a maioria das pessoas que trabalham com saúde não entende que a educação precisa caminhar junto com a saúde. E se não caminhar junto com a saúde, os resultados não vão acontecer. Qual é a regra que funciona quando não tem educação e não tem saúde? Não tem nenhuma regra. Porque se a pessoa tem uma saúde, se ela não tem saúde mental, ela nem consegue seguir regra nenhuma.
E se ela não foi educada, pensa assim, uma pessoa pode ter sido educada, mas se ela for viciada em droga, ela não segue as regras. Perfeito. Porque a saúde mental dela, a consciência, a sobriedade dela está abalada. Uma pessoa que toma café demais, uma pessoa que bebe todo dia achando que é só um relaxamento, a glicose do sangue dela influencia na motivação dela, influencia no temperamento, influencia se ela vai gritar com o filho que ela ama ou se ela vai gritar com o marido ou pedir ajuda. Entende? É simples. A glicose no sangue. Eu falo de motivação pra caramba nas empresas. Eu criei a palestra Oba Problema, que eu te comentei, né? Que é a palestra, acho que foi a mais bombada. Já passei em mais de 500 empresas com essa palestra, assim. É para um olhar da neurociência e da inteligência emocional para os problemas. E aí o cara acha que a motivação é gritar yes e ficar lá gritando yes e tal. Não, ok, pode ser que a ativação corporal, a fisiologia é um dos pilares. Mas só que se o cara se alimenta mal, se o cara bebe, se o cara não treina, não tem saúde, aquele momento ali vai passar. O hábito não vai mudar. Ele vai voltar para o hábito. Então, cara, é uma mudança biopsicossocial. Essa mudança é biopsicossocial. Não interessa se eu estou falando para o cara que quer emagrecer, para o líder que quer empreender. Tem um amigo meu que ele fala, meu sonho é palestrar e tal. É meu mentorado, inclusive, eu amo ele, o Márcio, né, cara? O Márcio Ávila, trabalha na Cislimpa lá. Ele é diretor lá e eu mentoro ele já dois ciclos já de Morfeu. E ele foi no Reconnect, que é 14 horas, né, o evento. E ao meio-dia ele não aguentou, por causa do peso. E eu falava para ele, tu quer estar no palco igual a mim, tu vai ter que cuidar da tua saúde, senão tu não vai aguentar. Tu pode ter toda a educação do mundo e saber tudo. Aquele dia ele falou, cara, aquele dia eu vi por causa de uma sinusite inflamatória, algo inchou o rosto dele, ele não pôde ficar. Ele já perdeu mais de 15 quilos depois daquele momento. Ele continua na mentoria focando. Ele fala, já entendi, cara, eu tenho muito conhecimento sobre vendas, mas eu não aguentaria as 12 horas, as 14 horas em cima do palco. O teu corpo não aguenta, cara. O empresário quer que o funcionário chegue às 8 e fique até meio-dia altamente focado, mas o cara não tem atenção plena. O sistema de freio dele nem sabe que existe. Então, como é que eu motivo alguém que não sabe se regular? Eu brinco que é mais fácil falar da maternidade, porque se a minha esposa, que tem regulador, está falando com uma criança de 4 anos que não tem regulador, se ela estiver desregulada, é uma desregulada tentando regular uma que não tem regulador. Né? Como é que fica? É um empresário sem regulação tentando desregular um cara que não tem consciência sobre isso também. São dois desregulados brigando, tentando fazer alguma coisa. Então a gente precisa ter regulação emocional. Não existe controle emocional, né? É regulação emocional. Não controla o medo se chegar um leão aqui na porta. Mas se eu tiver consciente, eu consigo regular e ter um momento de escolha se eu corro para a direita ou para a esquerda. Só que se for rápido demais, nem isso eu vou escolher. Então, a gente precisa... Só que o problema desse eixo HPA, que a gente fala que é hipófise, pituitária e adrenal, que dispara essa carga de estresse e adrenalina, e estresse, ansiedade, acontecia antes na savana africana para fugir do leão. Hoje o cara está sentado no sofá olhando um filme e está estressado porque não vai pagar o boleto e vai dormir mal, e vai chegar no outro dia, vai ser improdutivo e vai levar o xixi do chefe que também dormiu mal e bebeu uma taça de vinho no dia anterior. Então eu preciso olhar para essas pessoas e mostrar isso para elas, entende? E aí elas só pensam no resultado. Elas não estão respeitando a fisiologia, a espiritualidade, nada. E como é que vai ter um relacionamento comigo mesmo se eu não me respeito? Como que vai ter um relacionamento com a minha esposa se eu não respeito a ideia dela? O que é importante para ela, se eu não tenho intimidade, eu acho que eu sei o que é importante para o outro, mas nem sei, nunca perguntei. Hoje estava contando que eu dei um ar-condicionado para um colaborador uma vez. Ah, que legal, tu deu ar-condicionado, né? Não dei ar-condicionado. Eu fui investigar a vida dele. A mulher dele estava grávida, ela estava passando calor só com ventilador dentro de casa. Eu não dei o ar-condicionado porque é uma coisa legal. Eu fui investigar o que era importante para ele. A outra lá eu ia dar um ar-condicionado. Não, eu fui entender o que era importante para ela. Uma carteira de moto. Então ela estava 15 anos num lugar e ela fala assim, cara, em 15 anos nunca ninguém me deu o que eu ganhei em 1 ano. Talvez eu não dei tanto. Mas eu fui assertivo, mas deu o que ela dei precisava. De coração e o que ela queria. E isso é intimidade, isso é conexão. Eu posso não conviver com as pessoas que trabalham comigo hoje, porque eu nem vou numa das academias lá, eu nem vou. E a outra eu nem fico lá também, só entro na sala para atender e nem fico. Mas eu tenho intimidade com as pessoas, eu conheço o coração delas. Os 40 que trabalham comigo, eu sei. A pessoa do marketing vem conversar comigo, eu crio a intimidade para entender quem é a pessoa. Eu sei a história da pessoa, que ela passou, que ela não passou, se tem filho, se não tem, o que é importante para ela além do trabalho. E aí o buraco é mais embaixo, porque daí eu também falo assim, cara, agora que eu sei o que é importante para ti, tu nunca vai me enganar, não vai ter como, entendeu? Mas isso para mim é a vida real, porque pode acabar, entende? E tu já trabalha esses valores desde a contratação. Isso, hoje eu não estou fazendo mais, porque a gente criou o projeto Caça Talentos com o Adão, né? Mandar um abraço pro Adão aí. O Adão Lemos. Adão Lemos, né? O Adão que começou como meu mentorado também, né? Comandante da PRF.
Defesa Civil, cuidou do trânsito em Santa Maria, um grande nome, salvou muita gente na enchente no ano passado. Ele agora não é só mais meu mentorado, né? Agora ele se tornou professor e diretor pedagógico da escola. Então hoje ele mentora, ele que guia o Clube do Livro e tudo mais, está mentorando as empresas junto comigo. E ele é um exemplo que recruta, então, para nós hoje, faz toda uma análise de perfil e tal, e ele está lá caçando... Ele é especialista em DISC, né? Ele é especialista em análise de perfil e tal. Então, ele vai para justamente a gente entender o momento da pessoa. Eu criei uma metodologia que um dos passos para contratar alguém é o contexto atual dela. Então, às vezes, a pessoa vem de uma perda de alguém, às vezes ela vem de uma traição, às vezes ela vem de outra cidade... Tem um contexto. O contexto é muito importante para a questão comportamental, porque dependendo do contexto, ela está aberta à mudança. E eu preciso de alguém que está aberto à mudança, porque ela vai mudar muito ao trabalhar comigo. Ela tem que estar aberta. Tipo, quando o Alan veio, ele veio aberto à mudança. Ele estava, cara, eu vim buscando desenvolvimento, eu preciso crescer. Não dá mais algumas coisas. Então, esse cara é o que eu quero. Tanto o empresário que eu vou ajudar, quanto o meu funcionário tem que ser com o coração aberto, que é o coração ensinável que a gente fala, né? Se o cara tá com o coração fechado, ele só vai mentir para ti na entrevista e vai mentir o resto do tempo que vocês ficarem juntos o tempo todo, né? E a coisa que eu menos quero é não ter intimidade e viver uma mentira. Tá com alguém que tá comigo só porque não tem coragem para se demitir. Porque ela precisa daquele valor. Eu já teve gente que eu falei assim, ó, tu tem medo de não conseguir um emprego, né? Vamos fazer assim, eu vou te pagar 3 meses de salário, eu vou te demitir, ela não tinha seguro-desemprego ainda, eu vou te pago 3 meses de salário, eu te pago para te não ficar aqui. E aí tu vai conseguir alguma coisa. Eu te ajudo a conseguir, mas não fica aqui, sabe por quê? Não é por mal, mas é que não é teu propósito. Tu não quer estar aqui. Tu quer estar fazendo... Sabe o que tu queria estar fazendo? Tu queria estar empreendendo, talvez. Tu não tem noção da quantidade de gente que já chegou para mim para pedir emprego. Eu falei, mas tu não tem uma empresa? Mas tu não vende brigadeiro? Mas por que tu quer trabalhar para mim, cara? Tu tá com insegurança que não vai dar certo. Só que é um bico aqui, eu não sou um bico. Eu tenho cara de bico? Eu não sou bico, cara, eu sou propósito. Eu não tenho uma proposta para ti. Eu tenho um propósito. Proposta é uma coisa indecente. Eu não tenho uma proposta, eu não tenho um emprego, eu tenho um propósito. E tu tem que estar muito alinhado. Se não for o propósito, não vai fazer sentido. Se não for propósito, não é uma coisa romântica. Propósito é clareza, propósito é intenção, propósito é entrega, propósito é um discernimento, propósito é uma coisa espiritual mesmo, porque cada célula do meu corpo queria estar lá os 85 minutos na esteira. Não tinha uma parte que estava dizendo, podia estar no sofá, né? Não tinha. Que nem está aqui agora, não tem outro lugar no mundo que eu queria estar. Eu quero estar aqui. Imagina estar aqui. Já vai acabar? Já, sabe? Querendo que acabe? Não dá, eu quero estar aqui. E o momento que eu não quiser estar com alguém em algum lugar, eu mesmo chego e falo. Ó, se continuar assim, nós não vamos ficar. Porque uma coisa que eu não vou perder é o tempo. Né? Perfeito. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para o empreendedor, e geralmente quem senta aqui tem experiência, né? tem prática. E tu com 10 anos de empresa... tem bastante experiência, porque com 10 anos a gente pega pelo menos aí um ciclo completo de 7 anos, aí, que os primeiros 7 anos são bem especiais, e decidiu entrar no segundo ciclo. Mas me conta o seguinte, quais foram os 3 maiores erros que tu cometeu nesses 10 anos? São muitos, né? Pra caramba, só os 3. Né? Mas elencar eles não vai ser fácil, mas assim, com certeza, acho que para começar pelo básico é misturar a vida pessoal com a profissional. Eu queria ser rico e a empresa pobre. Então a empresa tem que ser rica e o dono pobre. Aí depois a empresa milionária, dono rico. Hoje a minha empresa fatura mais de 1 milhão por ano, né? Quase 2 milhões. Então hoje eu sou rico, mas a minha empresa já é milionária, digamos assim. Eu não sou, a minha empresa é. Então esse foi o maior erro. Eu continuei com a mentalidade de funcionário querendo aumentar meu salário. Então, tudo que eu trabalhava para ganhar, eu gastava. Então, eu não entendia sobre lucro líquido, lucro real. Eu queria gastar o meu salário, era um salário. Eu ganhava 20, 30 mil já e eu queria gastar, era salário. Então, não era pró-labor, não era uma distribuição de lucro. Hoje é isso, aprendi isso muito com o Bordim, que mandar um abraço para ele também, é sócio proprietário da Supervisão. Ele foi o cara que me deu o tapa na cara emocional e falou, tu vai brincar de empreender ou tu vai empreender? Só me explica isso. Tu vai fazer isso ou não? Né? E eu falei, eu vou empreender. Né? E o meu pai também, no primeiro ano ali, ele falou, pois é complicado, no inverno os alunos vão embora, ou férias e tal. E ele, com muito carinho, falou assim, ou tu tem, né, culhão para empreender ou fecha essa merda. Ok, obrigado. Então eu tenho culhão, eu vou empreender. E aí eu nunca mais reclamei. Então agora a gente tem estratégias para sazonalidades que eu já sei que elas acontecem, cara. Como é que eu não me preparo para o pior?
Eu espero melhor, mas me preparo para o pior sempre. Aí já tem mais algum erro? Já tem mais um erro, que é o segundo, que daí é não se preparar, que é não ter a preparação, não ter estratégia, não ter essa clareza de, cara, isso aqui não é um acidente, isso aqui já está se repetindo. Acidente é quando acontece uma vez. Acidente é uma vez. E lembra que eu falo, que acho que chama muita atenção das pessoas, que assim, quando tu sofre um acidente, uma moto bateu no meu carro, eu preciso sair, ver se alguém não se machucou, e ali aconteceu o acidente. Eu sou vítima, porque o cara bateu em mim. Eu vou ver. E aí, cara, tá machucado? Não, show de bola. Então, assim, eu também não me machuquei, tu paga a tua parte, eu a minha, show. Não tenho. Então eu vou pagar. Se ele não tem para pagar, ou eu vou botar ele na justiça, eu tenho alguma escolha. Aí eu vou botar ele na justiça, então. Mas o acidente acabou ali. Só que se eu levar o acidente para casa, eu virei um vitimista. E as pessoas fazem isso. Pois é, saiu os meus clientes. Ele saiu agora. E agora, o que tu vai fazer com isso? Porque se tu for para casa, pois é, os clientes saíram um mês depois, pois é, e tu não fez nada com aquilo, tu fica vitimista. O acidente durou 5 minutos, o cliente saiu, tu já sabe, acabou o acidente. Só que tu leva o acidente para casa e ele continua. Então tu vira um vitimista. O vitimista é que continua. É pesado, mas uma pessoa que sofreu um abuso, ela sofreu naqueles minutos. Ela precisa pedir ajuda. Se ela não pedir ajuda, ela vai se abusar a vida toda com aquele abuso. Entende? Então, ela precisa pedir ajuda. Se ela vai pedir ou não, eu não sei. Então, esse foi o segundo erro, que de fato é não entender que existe um campo semântico que surge, né, naquela realidade ali. Sejam coisas positivas, negativas, independente. Existe um campo que surge ali e eu preciso me atualizar disso. Por isso, o impossível é questão de companhia. O impossível é questão de companhia. Se tu andar com alguém que já passou, o cara vai te avisar. Então, esse é o segundo erro, né? Não andar com as pessoas que já passaram, não pedir ajuda, não se preparar, não buscar consciência do negócio, assim, sabe? E talvez, assim, o terceiro, acho que grande erro nisso tudo, que foi lá no início também, cara, era não ser empresário, sabe? Era não me ver como líder, assim, eu não me via como dono. Eu pagava mais todo mundo. Eu pagava mais todo mundo e não sobrava para mim. Então, eu não tinha permissão emocional, que a gente fala, né? Que tá ligada a um pouco do merecimento, mas tem a ver com poder ou não ficar rico. Porque eu tinha muito medo de ser arrogante. E eu entendia que a riqueza, o líder, o dono é arrogante. Então eu tive só experiências, a maioria delas com pessoas arrogantes com dinheiro. Então eu associava a riqueza, a liderança a poder, arrogância, controle. Sempre associa. E a maioria das pessoas associa isso. Então, quando eu tinha que dizer não, cara, não pode atender com as mãos no bolso, não pode ficar aqui parado ou mexendo no celular. Cara, como é que eu vou dizer pro cara, né? Você é arrogante, né? Ou tipo, olha, cara, aqui tu vai ganhar tanto, mas se tu não fizer, tu não ganha tanto, tu ganha só até aqui. E não, tá, vou pagar. Evitava conflito. Então, hoje não, hoje eu ativei o governante, mas eu tive que ser herói primeiro para ser governante. Então, primeiro eu fui fora da lei, que é o arquétipo inicial, né? Aí, rebelde lá, querendo cantar e dançar e fazer tudo. Fui herói, não, cara, preciso me salvar. Virei o herói de mim mesmo, fui separar as contas, empreender, fazer o que é certo, e aí depois acessei o governante, que daí é de fato quem governa. Então eu tenho hoje a minha opinião, tem força, os valores que eu prego têm energia, tem força, as pessoas concordam, a opinião pública ao meu redor ela é muito semelhante, então a gente consegue ter governo sobre as coisas, mesmo sem estar lá, por exemplo. Então, se o cara não ativar o líder, o empresário, ele vai ser funcionário da empresa dele o resto da vida. E pode até ter muito dinheiro. Às vezes eu conheço um empresário fortíssimo na cidade que fatura 20 milhões por mês, tem a 4ª série, e o cara disse assim para mim um dia na sala, né? Cara, eu comprei uma Hilux, mas meu filho levou para lavar e ele tá usando agora. Aí eu tô a pé. Puxa vida! Aí, e o teu irmão, aquele meu irmão eu trouxe pagando 20 mil por mês, porque ele disse que ia me ajudar, mas assim, cara, nem vai lá direito. Mas eu faz 2 anos que eu pago CPI, não dá, não aguento mais. Tá, e depois tu fez o quê? Não, comprei um BMW. Mas e aí? A minha mulher levou para lavar e ficou com ela. E eu sou o que mais trabalho. Chego antes, saio depois, fiz o que meu pai me ensinou. Eu não vou na empresa, eu falei para ele. Ele, poxa vida, agora eu tenho 60 anos, eu estou vivendo isso, minha vida é um inferno. E eu ganho 20 milhões. E eu faturo pra caramba, mas não desfruta. Porque não tem a permissão para desfrutar. É pai de todo mundo, entendeu? Eu não sou pai de ninguém, eu sou pai da Cecília. Mas era o contrário, né? Então, acho que o terceiro grande erro é a identidade, né? Sempre vai ser na autoimagem ali. Cara, não sou melhor que ninguém.
não sou nada disso, nada, nem um título. A grandeza está nos títulos, não está em mim. A King of College está lá em Londres, não é em mim. Eu só dei uma estudada lá, é isso aí. A grandeza mesmo está nos valores, tá? Isso ninguém tira daí. Aí não tem título que possa ser maior que esses valores, entendeu? Que é Deus, que é honra, que é algo acima de mim, que é a soberania, como tu falou. Eu respeito muito as leis de Deus, aí, mas muito. Eu sei que tudo que eu fizer alguém sentir, eu vou sentir. Eu aprendi isso, porque eu traía. E eu não sabia o que eu causava, eu brincava de amar. A minha traição era essa. As pessoas talvez se apaixonavam por mim, eu não dava bola pelos sentimentos, porque eu achava que ninguém se importava comigo. Então eu só estava devolvendo. O dia que eu fui traído por alguém, agora eu entendi o que eu causei nas pessoas. Ninguém sabe, pouca gente sabe disso, mas o dia que eu fui traído, depois eu acabei o relacionamento, e eu fui atrás de cada pessoa que foi relevante da minha vida para entender o filho da puta que eu tinha sido. Eu fui atrás para resolver meu passado. Eu resolvi meu passado inteirinho, assim. Tem um monte de coisa para resolver ainda dentro de mim, né? Mas eu fui. Tudo que eu pude, eu fui, cara. Ou pedir perdão, ou entender que eu não tinha entendido, e para nunca mais repetir o mesmo erro. Então, tem meu caderninho de cagadas, assim, para nunca mais voltar no passado. Eu quero viver o presente, né? O passado, já vivi ele uma vez, não precisa voltar lá, né? Então, hábito é isso. Eu leio as mãos das pessoas e digo, teu futuro vai ser teu passado, se tu continuar no hábito. Vai se repetir, cara. Se não mudar o hábito, então eu não estou aqui para seguir só padrões, eu estou aqui para descobrir cada dia, né? E eu acho que esse erro, ele se resolve, se conserta quando tu vem para esse presente e fala, eu não sou melhor que ninguém, então hoje sim, o líder é menor que o movimento, liderança não é arrogância, liderança não é mandar, não é dar ordens, cada um faz o que quiser. Mas se não quiser andar num grande ideal, buscando um valor, uma virtude, não vai andar comigo. Só isso. E aí ele escolheu isso. Então, que nem alguns dizem, né? Não fui eu que demiti. Foi o cara que se demitiu. Foi estabelecido com ele uma cultura, uma ideologia maior. Ele é que não quer seguir aquilo. Sonegar imposto. Já aconteceu do personal. Não, mas assim o cara me paga por fora e tal. Não, então tu não vai atender aqui. Porque tu vai sonegar. Ah, mas é 100 pila que vai me fazer falta. Pois é, eu pago quase 15, 20 mil de imposto por mês. Me faz falta, amigo. Mas foi isso que me fez ser empresário. A maioria não quer, não vira a chave, cara. Não tem que pagar? Tem que pagar. Se eu quiser ser grande empresário, eu tenho que pagar. Vai passar. Só que lá no início, quando eu ganhava só 10 mil por mês, os 3 mil de imposto tinha que sobrar. Só que eu falei, o Bordinho que eu falei, ele falou, tu escolhe, se tu quer ser grande, não é daqui 10 anos que tu vai ser grande, a tua grandeza começa agora, caralho. Então tu escolhe ser grande agora ou tu volta a ser funcionário. Daí eu falei, cara, pode descontar aí. Aí fui morar dentro da academia, não tinha dinheiro, fui morar dentro da academia para poder pagar o imposto, porque se eu não pagasse, sobrava. E não sobrou R$1. Tinha cliente a menos, mas isso me forjou. Isso fez eu pensar, ser criativo, usar a imaginação para achar soluções, e foi o que fez eu ser o empresário que eu sou hoje. Que às vezes o cara ganha muito mais que eu, mas não tem tempo, não tem dinheiro, corre atrás de tudo, vive apagando incêndio. Eu não me formei em bombeiro, me formei em neurociência e comportamento humano. Bombeiro tá lá. Então, tipo, é isso, sabe? E tudo tá na identidade, né? O cara não se vê a riqueza como algo ruim, né? E sim como algo que hoje me dá a possibilidade de contratar muita gente, de dormir tranquilo, de dar uma vida melhor para mim, para minha família, de dar o ar-condicionado pro cara lá que estava com a mulher grávida. Entende? É isso. Esse é o cara que eu idealizei. A visão do futuro é essa. Então, ela está acontecendo agora. Que maravilha. Deixa um recado aqui, algo que tu tenha para compartilhar com esse empresário e esse líder que está aqui nos assistindo nesse momento. Ficou até agora aqui. Aí deve estar dando 1 hora de episódio nesse momento. Então esse cara ficou 1 hora conosco aqui, já está na hora de se inscrever no canal aqui da Rede Empreendedores. Boa, já se inscreve aí. Já se inscreve aí no canal para ser avisado dos próximos programas, né, para estar assistindo os nossos conteúdos. Estamos chegando aqui no canal nesse momento aí a 9 mil inscritos. Com a tua inscrição, com o teu compartilhamento, a gente vai chegar nos 10 mil, que a meta são 10 mil empreendedores do bem aí conectados aqui na Rede Empreendedores. E faça isso agora. Deixa também aquele gostei aqui no episódio e agora te prepara aí. Ou deixa o não gostei também, né? Ou deixa o não gostei. Mas faça alguma coisa. Você posiciona, cara. E te prepara aí onde tu está. Não sei se é no sofá, na cadeira, enfim, tá em pé, tá no carro, não sei onde tu está. Mas se prepara para receber agora a mensagem que o Bruno traz aí no coração dele para transbordar aí no teu coração. Tá? E esse é o teu momento com esse empresário e líder que ele tá querendo reconhecimento, Bruno.
Ele está querendo reconhecimento, ele está querendo crescimento, ele está buscando aqui aprender algo para sair de onde ele está e ir para um lugar que eu nem sei se ele sabe exatamente onde é esse lugar. Mas ele quer um reconhecimento, ele quer um crescimento para a vida dele. Contigo, mestre. Cara, assim, até a gente sempre fala para olhar para a câmera e tal, e eu queria poder olhar para ti também para falar isso, sabe? Porque eu acho que isso é muito importante. Então, eu tô falando para ti, mas eu vou precisar estar presente aqui para ti sentir isso, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim. Eu acho que a gente não deve buscar reconhecimento, cara. O único reconhecimento é reconhecer que tu já vive algo extraordinário. Tá respirando é um reconhecimento. Anda numa UTI 5 minutos para te ver que o maior reconhecimento é tu poder beijar e abraçar quem tu ama. Deus já está te reconhecendo. Como que alguém vai te rejeitar se alguém maior já te reconheceu, já te escolheu para estar aqui? Então não tem casaco, terno, carro de luxo que vai me trazer algum tipo de reconhecimento. Reputação nenhuma. Então rasga a tua reputação. Não se preocupe com o que os outros acham de ti. Se importe com o que realmente acham que é verdade sobre ti. Isso a gente tem que se importar, porque essas pessoas podem estar certas. Mas acho que o conselho maior é assim, cara, quando a gente faz algo com amor, o sucesso é inevitável. E eu tenho uma história que eu sempre falo, assim, quando eu vou falar de fé e espiritualidade, porque o jogo todo é espiritual, né? A gente não tem um espírito, a gente é um espírito e a gente está aqui vivendo nessa experiência, que é só uma realidade virtual que a gente está. E esse bonequinho aqui, essa skill tem que melhorar para eu poder jogar e me divertir. Mas é a história de um passarinho que ele vivia pousando em alguns galhos e os galhos sempre quebravam, cara. Sempre quebravam. Ele se esforçava, ele se dedicava, e ele pousava ali para ter um descanso, cara. E aquele galho sempre quebrava. Sempre galho quebrava todas as vezes. Até que um dia ele descobriu que tinha asas, cara. E ele não precisou mais confiar no galho. Agora ele confia nas próprias asas. E isso é poderoso, cara. Quando a gente sabe que Deus está dentro da gente e tu aprende a usar as tuas asas, tu voa e tu inspira outras pessoas a reconhecerem que elas também têm asas, cara. E essa é a minha mensagem, assim, para a pessoa que está ali. Só que ela tem que reconhecer isso, cara. Senão ela nunca vai voar e vai viver esperando um galho para pousar e ele vai quebrar de novo até que ela veja que não é uma maldade de Deus. Sim. Mas é para ele olhar para dentro e ver que ele pode voar. Então, só não tenha medo de altura depois que descobre voar, porque também não voa, né? Então é isso, cara. Com muito amor, assim, eu digo, se associa às pessoas certas e eu acho que a gente precisa olhar para dentro, de fato, reconhecer que Deus existe, que existe algo maior que o nosso ego, rasgar esse ego todos os dias, tirar a máscara e rasgar a alma para as pessoas que a gente ama e querer conhecer elas, porque a experiência maior é experimentar a vida como ela é, não tem nada mais poderoso. Maravilha, gratidão, cara. Gratidão. Que honra, que alegria, muita gratidão aí. Creio que tu recebeu aí o transbordo aí desse cara que está fazendo a diferença em muitas vidas, famílias e negócios. E hoje conectamos aqui missões, né? E um dos valores aqui é missão acima de tudo. E eu creio que essa missão hoje foi cumprida aqui também, tá bom? Top. Que Deus abençoe tua vida, tua família e teus negócios. Que tu venha crescer, prosperar muito e voe. Vamos voar juntos. Voe, vamos juntos. Um grande abraço aí. Até a próxima. Valeu, até a próxima.